Bem-vindo ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. Eu sou o Vini. E antes de nós começar o nosso vídeo de hoje, queria pedir para que vocês curtam, compartilhem, encaminhem esse vídeo para todas as suas amigas, para aquela pessoa que não faz uma boa gestão financeira, que vive sempre no cheque especial. Não olha para mim com essa cara. Então compartilhem esse vídeo, que hoje a gente vai ter muito conhecimento, muita informação. E também lembre-se de nos ajudar através do Apoia-se. Então aqui no link, em algum lugar da nossa tela e também na descrição, vai ter o link do Apoia-se, que é a nossa vaquinha virtual, para que vocês possam ajudar a gente a continuar dando viabilidade para esse projeto, que é um projeto do nosso coração, mas a gente também sabe que leva muita informação para vocês. Então, né, se Deus tocou o coração de vocês, a partir de R$10 vocês podem ser nossos apoiadores. E tem uma novidade, que é o Vini. A novidade já está aqui, vocês já estão vendo. Durante esse próximo mês, a Tal, ela está afastada, resolvendo algumas questões pessoais, apoiando a família dela, e por isso em cada episódio a gente vai ter um host diferente aqui. E o host de hoje, meu parceiro, o Vini, se você já acompanha, em algum momento você já viu eu falando dele por aqui. Então, antes de a gente começar e apresentar a nossa convidada de hoje, Vini, se apresente. Vou apresentar, mas antes eu queria dizer que, depois desse podcast, depois desse episódio, todo mundo aí vai aumentar de R$10 para 50, porque vai fazer uma boa gestão financeira. Então, quero todo mundo nela, 50 pila. Uma boa gestão financeira. Tá bom. Eu também, tem que contar aquela história da tua avó, que ela perguntou como é que tá o Vini, e aí tu ficou... Que é muito boa essa história e eu gostaria que a Carol contasse ela, só pra vocês entenderem como que é a nossa relação, de que todo mundo me conhece, mesmo sem me conhecer. Exatamente. Minha avó veio me visitar e perguntou, como é que tá o Vini? Aí eu fiquei tipo assim... Como assim? Você me conhece o Vini? Eu vi, nunca vi na minha vida. Todo mundo escuta tanto eu falar dele que já parece que todo mundo conhece. E de uma lado é a mesma coisa, todo mundo fala, como é que tá a Carol e tal, como é que tá o podcast, como é que tá a vida dela, enfim. Então, vou me apresentar então, galera. Eu sou o Vini, eu tenho 22 anos, sou de Peixes, eu tenho 6 anos mais ou menos de mercado financeiro, mas eu trabalhei em outro ramo que a nossa convidada vai falar hoje. Eu trabalhava do lado dos produtos financeiros, né, questão de investimentos, crédito e tudo mais. E eu acho que foi por isso que a Carol me convidou, porque eu encho o saco dela sobre educação financeira. E o assunto que eu gosto muito é educação financeira para jovens. Eu fico louco quando alguém fala que parcela a fatura do cartão e acha que tá arrasando, e tipo assim, cara, você não tá arrasando, cara, você tá pagando muitos juros e você não tá fazendo uma boa gestão do seu dinheiro. Mas enfim, tem gente que acha legal, mas eu não acho nada legal. Então, eu não falo sempre da reserva financeira? Fala sim. Tô chato pra caramba. E por isso que ele está aqui hoje, porque a gente vai falar de finanças. E a nossa convidada, ela é psicóloga, formada há 6 anos, especialista em finanças e ajuda seus pacientes em consultório a se libertarem das crenças limitantes com dinheiro. Assim como ela também já se libertou, que estava pesquisando a história dela. E seja bem-vinda, Jéssica! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Fiquei muito feliz com o convite. Então, meu nome é Jéssica Schmidt, eu sou formada há 6 anos pela Uniaselv. E atuo como psicóloga, né? Trabalhando em questões de depressão, de ansiedade, de transtorno de personalidade. E há mais ou menos 3 anos venho estudando a psicologia econômica, finanças comportamentais, educação financeira, psicologia do dinheiro, e tenho atuado muito nessa área, que foi assim o que me encantou e é o nicho que eu mais gosto de trabalhar atualmente. Legal. E na sua opinião, então, pra gente começar a falar de finanças, né? O que é uma vida financeira equilibrada? Então, a gente pode pensar aí de vários contextos. Como eu falei para vocês, eu trabalho mais a questão psicológica e emocional relacionada ao dinheiro, né? Eu entendo que pra gente trabalhar finanças na parte prática, pra gente construir uma reserva de emergência, pra gente controlar entradas e saídas, né? Pra gente conseguir sair de um padrão de endividamento, a gente tem que conhecer as nossas emoções. As nossas emoções, a nossa relação com o dinheiro, tentar entender o que o dinheiro significa pra gente. Eu digo que é muito um trabalho de dentro para fora. Então, a forma como eu lido com a vida é a forma como eu lido com o meu dinheiro, a forma como eu lido com as finanças. Então, eu digo que uma vida equilibrada é eu entender aquilo que é importante para mim, né, o que faz sentido para mim na vida, eu saber aproveitar o meu momento presente com consciência e construindo um futuro próspero, né? Tendo uma reserva de emergência, me organizando financeiramente para uma aposentadoria. Então, uma vida equilibrada é eu saber dosar as duas coisas, aproveitar o presente e me preparar para o futuro. Acredito que é isso. Legal. E aproveitando esse gancho,
Eu e a Carol, a gente costuma falar sobre vida de patricinha, né? Uma vida de patricinha, uma vida muito cara e tudo mais. E uma das nossas divas, né, do mercado financeiro, que é a Cris Junqueira, que é uma das cofundadoras do Nubank, ela sempre fala que é mais importante você correr atrás demais do que você se preocupar tanto assim em economizar dinheiro. Mais importante você conquistar mais. Como que você vê esse equilíbrio entre ter uma vida muito cara, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito desgaste, né, de tipo correr atrás do dinheiro e se dedicar muito no trabalho? Como é que a gente pode talvez equilibrar esses dois mundos de... Pra mim é importante ter uns luxinhos, né, todo final de semana, né, o rolezinho lá. E mas ao mesmo tempo me desgastar ao longo da semana de ter que correr atrás de muito dinheiro, de um padrão de vida muito elevado. Como é que a gente pode equilibrar esses dois mundos aí? Esse muito trabalho. E o que a gente tem que entender, né? Que todas as pessoas têm significados de dinheiro. Dentro da psicologia do dinheiro, a gente trabalha 4 significados, que é o amor, o poder, a liberdade e a segurança. E a gente traz esse significado de acordo com o aprendizado que a gente tem lá na fase da nossa infância. Aquelas pessoas que têm o significado de dinheiro de liberdade são pessoas que vão querer aproveitar a vida, que vão dizer assim, dinheiro foi feito para gastar mesmo, eu vou viajar, vou aproveitar o aqui e agora, depois eu vejo como eu resolvo, né? Uso o dinheiro muito nessa questão de aproveitar a vida. É uma pessoa que está muito voltada no aqui e agora e tem uma dificuldade de fazer um planejamento para o futuro. Já a pessoa que tem um significado de dinheiro em amor, ela vai tentar usar o dinheiro para te presentear, para te receber bem na casa dela, para talvez preparar um banquete quando vocês forem sair, ou quando vocês forem sair para divertir, que vai querer pagar as coisas para você. A pessoa que tem um significado de dinheiro em segurança é aquela pessoa que está mais voltada em reter, em guardar, em trabalhar para economizar, para poupar, para construir aí um império. E a pessoa que está mais relacionada a poder são pessoas que buscam mais status social, né? Que querem ter um carro legal, que querem morar numa casa boa, que gostam de andar muitas vezes muito bem investidas, que usam o dinheiro para se sentirem empoderadas, né? E todos esses significados, eles trazem alguma falta que a gente teve lá na fase da nossa infância. Então a gente tem que identificar o que o dinheiro significa para nós, né? Para daí trabalhar e aprender a equilibrar, entendendo que eu posso sim me vestir bem, eu posso sim levar uma vida de patricinha, porém eu tenho que ter condições para tal, né? E quando a gente volta muito tem muitas pessoas que trazem a questão, você tem que cortar o cafezinho, você tem que economizar em tal coisa, isso leva muito a gente a uma mentalidade de escassez. E a gente tem que entender que a gente pode mudar essa mentalidade de escassez para uma mentalidade mais abundante, né? Não, eu posso sim levar uma vida de patricinha, mas eu tenho que construir para isso, né? Eu tenho que ganhar para isso, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, aquilo que faz sentido para mim e fazer dinheiro com aquilo, entendendo que eu sou capaz, que eu tenho potencialidade para isso. Mas eu não posso viver uma vida que não esteja de acordo com a minha realidade, que daí eu vou ter problemas financeiros. Sim, e isso do pensamento de escassez e da abundância é uma coisa que eu me perco bastante, assim, porque o meu namorado, com certeza que o significado dele de segurança, porque ele gosta de guardar. Quando fala assim, amor, nem sabe o que eu fiz hoje, eu economizei no mercado, eu arrasei, ele fica super feliz. O pior sabonete de todos foi o que ele comprou. Esses dias ele vai assim pra mim, eu fiquei assim, eu não acredito que ele tá falando isso. Ele vai assim, amor, tu não acha que isso é muito incrível? Eu falei, o que, amor? Poder ir no mercado e ter alguém pra dividir a fatura do mercado. Eu falei, eu falei assim, eu acho que ia ser melhor eu ter dinheiro suficiente pra bancar, mas concordo com você que é bom ter alguém pra dividir. E aí eu falo pra ele, não, mas não pode ter tanto pensamento de escassez assim. Só que aí eu acho que talvez eu me perca também um pouco nisso, porque ele é toda vez poupando, e eu falo, não, mano, é bem assim. Isso. Só que daí, tipo, eu acho que a gente vai pro muito 8 ou 80, né? Não vamos ter pensamento excessos, de escassez, mas então também vamos aqui, ó, torra tudo. Isso, são os excessos. É por isso que eu digo que na terapia a gente vai trabalhar e identificar esses significados, porque muitas vezes a gente tá muito na liberdade e isso atrapalha. Eu tô muito na segurança e isso atrapalha, né? Então eu tenho que aprender a equilibrar.
Eu tenho todos os significados, mas um sempre está muito mais elevado do que o outro. Então eu tenho que identificar esse que está muito elevado e equilibrar para ter uma vida financeira saudável. E essa questão do casal, do dinheiro no casal é muito interessante. Porque pense que cada um de vocês teve um aprendizado diferente sobre dinheiro. Talvez ele aprendeu a poupar com a família dele e você aprendeu a ter mais liberdade. Então vai ter um certo conflito aí nesse relacionamento. E vai precisar conversar, vai precisar alinhar para que vocês tenham esse equilíbrio, né? Se ajudem em relação a isso para que nem poupe demais, porque quando a gente segura dinheiro demais, a gente segura a vida, a gente deixa de viver, né? E de aproveitar muitas coisas. E quando a gente tem liberdade demais, a gente deixa de se preparar para o futuro. Então é um certo equilíbrio. E dentro do relacionamento é muito legal. Eu trabalho com alguns casais que trazem assim, Jéssica, ele quer comprar tudo, eu quero guardar, ele quer fazer tal coisa, eu quero fazer outra, isso acaba gerando um certo conflito. A gente diz que são os manejos financeiros dentro da relação, né? Então a gente tem que conversar, tem que entender o que você aprendeu, o que eu aprendi a respeito de dinheiro, como você lida com dinheiro, como eu lido com o dinheiro, né? Como o que a gente vai levar para essa relação desses aprendizados, como talvez a gente vai fazer diferente. Mas isso é bem interessante que tu trouxe. Mas tu comentou ali como a nossa infância, né, influencia depois a nossa relação como adulto. Isso é no caso de como nossos pais ensinaram a gente a lidar com dinheiro ou na nossa criação de forma geral, que depois, quando adulto, a gente vai tentar suprir de alguma forma com o dinheiro? Então, assim, a gente tem que entender que tanto os nossos pais como os nossos ancestrais influenciam na nossa relação com o dinheiro. Pais, avós e bisavós. Como eles lidavam com o dinheiro, tudo que eles passaram na vida dele a respeito de dinheiro, se teve algum acontecimento de falência dentro da nossa família, a gente pode repetir esse padrão, né? E muitas vezes a gente nem conhece essas histórias, a gente só repete sem conhecer. E a gente tem que entender que a gente aprende sobre dinheiro onde? Dentro de casa, com os nossos pais, né? A gente observa o comportamento deles, a gente ouve o que eles falaram, a gente repete o comportamento deles ou a gente faz totalmente ao contrário. Então essa educação vai influenciar diretamente na forma como eu me relaciono com o dinheiro. E é aí que eu vou construir as minhas crenças, né? É aí que eu vou trazer certos aprendizados, é aí que eu vou repetir ou não comportamentos, mas geralmente eu repito comportamentos. Se meus pais eram endividados, né? Se eles parcelavam tudo para comprar as coisas, eu posso seguir esse padrão ou eu posso dizer assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero fazer diferente. Então eu crio aí uma crença de eu não quero seguir o mesmo padrão, eu quero fazer diferente e vou seguir a partir daquilo. Tem muita gente que faz profecias na infância. Não, eu não quero mais ter essa vida ferrada que os meus pais tiveram, eu quero fazer diferente, eu quero ter sucesso e fazem de fato aquilo acontecer. E tem pessoas que vão repetir comportamentos. Bom, eu acho que eu sou um desses casos, assim. Os meus pais, eles tiveram sempre uma relação com dinheiro muito... com exposição familiar começando aqui, já começou ali o Anderson, agora é a minha família. Mas meus pais, eles sempre tiveram uma relação meio que de inferioridade ao dinheiro, sabe? Tipo, a gente não merece tanto dinheiro, a gente não precisa. Nossa, isso não é pra gente, não faz parte do nosso estilo de vida. E eu sempre ficava, cara, meu Deus, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu quero um lápis da Faber-Castell, eu não quero da Labra, eu quero um lápis da Faber-Castell. Vocês vão me dar um lápis desse. E aí, desde criança, sempre fui muito noiado, assim, com dinheiro e tal. Tanto é que eu sempre saí de casa, tipo assim, desde que eu era criança. Mas aí é um papo mais também pessoal, assim, meu irmão foi expulso de casa, enfim, todos os outros rolês. E eu falei, cara, isso não vai repetir comigo, eu vou sair de casa. E desde que comecei a trabalhar, guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro. Fui lá, comprei minha casa e tal, saí de casa. Enfim, todo uma outra realidade de vida, assim. Hoje minha relação com o dinheiro é muito mais de, cara, o dinheiro ele vai abrir portas para que eu possa viver, para que eu possa realmente ter o que eu nunca tive na infância, né? Que é o lápis da Faber-Castell. Ou esses dias eu acho que contei pra vocês, né? Que eu comprei um monte de doce, porque eu sempre ia no mercado e falava, eu quero esse balafine aqui, mãe. Não, na volta a gente compra, a gente não vai comprar, não sei o quê. E aí teve um dia que fui lá, comprei um monte, não consegui comer tudo, né? Porque é humanamente impossível. Mas assim, foi tão bom perceber que, cara, eu não repeti, né? Toda aquela coisa que tinha quando eu era criança. Mas enfim, contei toda essa história aqui para exposição familiar, né? Para manter a cultura. Mas eu queria entender um pouco como que seria uma base boa para eu educar uma criança. Assim, eu quero ter filho, quero ter um casal de filhos, assim.
E isso é uma das coisas que eu já pensei, assim, como que eu vou ensinar meus filhos a lidar com o dinheiro? Porque, por exemplo, eu não gostaria de dar mesada. Tipo assim, não gostaria de dar mesada, não acho que é não sei se é um bom modelo de né, educação financeira. Porque é meio que muito dinheiro para poucas atividades, então não sei se a criança vai... Não sei nem se a criança... Você será meu estagiário, tem essas atividades aqui, somente não, no final disso. Estágio não remunerado. Talvez você ganhe algum dinheiro. Mas é que eu fico pensando, cara, uma criança ali, ela não tem que entender ainda o valor do dinheiro. Então ela tá tão... Ela tem que brincar, tem que desenhar, tem que curtir a vida, ela não tem que entender, não sei ainda, o que é o dinheiro. Pensa, ela já criar um mercenário logo cedo. Meu Deus, tá doido? Já pensou? A criança com 15 anos já tá lá escravizando outras pessoas pra ganhar mais dinheiro, tá doido? Tá investindo na bolsa. Eu fico com esse medo assim, mas qual seria um bom modelo assim? Qual que é o melhor tempo para uma criança ter contato, começar, né, a viver aí o mundo do dinheiro? Então, né, voltando um pouquinho na questão que tu disse antes de quando eu cheguei na fase adulta, eu percebi que eu podia comprar as coisas que eu queria com o dinheiro que eu tinha, que o dinheiro me traria essa liberdade. A gente tem que mudar, eu acho que um pouco da visão a respeito do dinheiro, porque tem muita gente que pensa que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é fruto de discórdia, que o dinheiro traz coisas ruins para nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem um sentimento negativo a respeito do dinheiro. E, gente, a gente tem que entender que o dinheiro ele não é o vilão da história, né? O dinheiro, ele tá aí e a gente precisa dele para tudo na nossa vida. A gente precisa dele para trabalhar, a gente precisa dele para comer, a gente precisa dele para se vestir, a gente precisa dele para passear, a gente precisa para tudo na vida. A gente até estava comentando antes de iniciar o podcast que a gente precisa de dinheiro até para nascer e para morrer. Né? A gente precisa, né? É necessário. Então, quanto mais eu tiver uma relação saudável com o dinheiro, entender que ele é bom sim, que eu preciso dele, e que quanto mais eu entender que ele está na minha vida para me ajudar, mais eu vou atrair essa prosperidade, melhor vai ser a minha condição financeira. Né? Porque quando eu tenho uma certa repulsa com o dinheiro, quando eu tenho sentimentos de raiva, de nojo, de tristeza, que são alguns sentimentos relacionados ao dinheiro, eu vou acabar tendo uma rejeição financeira, eu vou acabar mantendo esse dinheiro longe de mim. E muitas vezes aí produzindo, né? Muitas vezes produzindo, conseguindo trabalhar para ter dinheiro, mas não deixando que ele fique na minha vida, então eu dou um jeito de rejeitar, de pagar contas, de pagar juros, de não deixar nada na minha conta, dinheiro entrou, eu gasto tudo, às vezes eu ganhei um dinheiro extra, em vez de deixar comigo acontece alguma coisa de quebrar o carro, de estragar alguma coisa em casa que eu tenho que gastar, essa é uma certa rejeição financeira. E a questão que tu trouxe da educação infantil, né, tem muita gente que traz assim, mas vou ensinar a criança a respeito de... Sim, você precisa. Porque se você não ensinar, ela vai aprender de outras formas. Porque ela vai observar como você se comporta a respeito do dinheiro, ela vai observar o que você fala a respeito do dinheiro e as coisas que estão acontecendo ali ao redor dela. Então a gente precisa sim educar as crianças financeiramente. O indicado é a partir dos 3 anos, já, né? E a questão da mesada é muito importante. A questão da mesada é muito importante porque elas tenham esse contato com o dinheiro, né? Para que elas entendam aonde que elas têm que colocar cada porcentagem. Então, a gente trabalha muito com caixinhas, né? Essa é a caixinha da doação, essa é a caixinha do lazer, essa é a caixinha da velhinha, que é da aposentadoria, e essa é a caixinha do consumo, vamos falar assim. Então, a gente trabalha com caixinhas, a gente explica melhor para a criança sobre a questão semanal ao invés do mensal, que elas entendem um pouquinho melhor. Então, na mesada é semanada, que a gente indica melhor. Então, a gente dá um valorzinho, a gente mostra quanto que elas têm que guardar em cada caixinha. Mamãe, eu quero hoje comprar sorvete. Então, você vai lá tirar do dinheiro do consumo. Né? Mamãe, eu quero hoje ir passear no parque. Então, a gente vai lá e tira do lazer, entende? Para ela ir tendo essa consciência do valor do dinheiro, do que ela pode e não pode fazer, o que é interessante dela entender a importância dela guardar o dinheiro para a velhinha, a importância dela fazer a doação. Então, é muito importante, sim, educar financeiramente e a gente, pais, cuidar com a forma que a gente se comporta do dinheiro dentro de casa, porque elas observam
o que a gente fala de dinheiro. Ai, minha filha, dinheiro não dá em árvore, né? Se você não nasceu em berço de ouro, você nunca vai ser rico. Investimento é só pra gente rica, é só pra quem tem condição financeira. A gente ouviu muito isso na nossa infância, não ouviu? Ouvi. Você precisa trabalhar muito para conquistar dinheiro. Dinheiro é suado. Então, assim, tudo isso a gente ouviu lá na fase da nossa infância, a gente tomou como uma verdade absoluta e a gente foi repetindo ao longo da nossa vida. E tendo como uma verdade absoluta. Então, vai influenciar na forma como eu me relaciono com o dinheiro. Então, precisamos sim educar as crianças financeiramente. A mesada é um bom caminho, tá? Para elas entenderem como funciona a dinâmica do dinheiro. E a gente cuidar como a gente se comporta, porque isso vai influenciar na relação. Eu acho que ajuda também no senso de responsabilidade, né? Eu gosto da ideia de mesada, mas como uma contrapartida, né? E sempre conforme a idade da criança, a responsabilidade. Tipo, uma criança de 3 anos, talvez a responsabilidade dela seja guardar os brinquedos e estender a cama dela, não sei. Então, se ela fez isso todos os dias, guardou os brinquedos e estendeu a cama dela, no final da semana ela vai ter os R$5 da mesada, sabe? Eu acho que até para atrelar isso à responsabilidade, assim, de que você tem que fazer alguma coisa para você receber o teu dinheiro, que você tem que ter um compromisso. E aí, claro, conforme a criança vai crescendo, aumentando o nível de criticidade das atividades dela. Mas eu acho que isso também ajuda ela a ter esse senso de responsabilidade mesmo das coisas. A gente só não pode relacionar a mesada com o trabalho. Porque a criança tem que entender que ela é criança, né? Que ela tem que aproveitar a vida, que ela é a fase dela brincar, né? Que não é a fase de trabalhar, que lá depois de certa idade que ela vai ter essa troca do dinheiro pelo trabalho. Então a gente só não pode atrelar isso. Mas sim a gente pode atrelar algumas questões de responsabilidade, né? Que eu acho que daí vai desenvolver ciência assim, não, realmente eu preciso, só que entender que eu preciso muitas vezes fazer certas coisas para ganhar isso, é uma recompensa, né? Só não atrelar como um salário. Eu já tava pensando no plano de cargos e salários aqui, uma cadeira pra criança começar aqui. Vai ser criança no plano sênior. Muitas vezes até o legal é a gente desenvolver o empreendedorismo dessa criança, né? Trazendo que assim, você pode fazer brigadeiros para você vender na escola, você pode ajudar o seu amiguinho a fazer tal coisa, porque daí a gente desenvolve a questão do empreendedorismo. Na escola eu vendia trabalho. Tá, mas essa não é uma boa dica. Não faça a prova dos outros. Vendia trabalho de ciências e desenho de artes. Não faça o trabalho dos outros. Não faça esse caso, não. A gente tava falando antes de crenças. Achei que era uma boa dica. Não é uma boa dica. Você era uma criança narcisista, não. Já fazendo empreendedorismo. Era empreendedora, ganhava dinheiro e fazia as pessoas passarem. Eu era uma pessoa muito caridosa. Não, compartilhava o conhecimento. Fez do jeito errado. A gente tava falando antes de crenças, né? Quais são as principais crenças limitantes assim, que nos levam geralmente ao descontrole financeiro na vida adulta? Então, a gente tem aí mais de 50 crenças financeiras. Nossa, bastante coisa. São muitas. Na terapia financeira, a gente trabalha todas essas crenças, né? A gente avalia quais crenças o paciente tem e a gente ressignifica de alguma forma. Então, tem várias aí. Dinheiro não dá em árvore, quem é rico não vai pro céu, investimento é só pra gente rica, eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, eu só vou ganhar o suficiente para me manter. Então tem muitas crenças aí relacionadas ao dinheiro, né? E crenças são os quê? Coisas que a gente ouviu, viu e aprendeu lá na fase da nossa infância, com pais ou responsáveis, e a gente foi levando para nossa vida. Então a gente tomou aquilo como uma verdade absoluta e aquilo influencia no meu comportamento, né? Então eu preciso, muitas vezes eu não me dou conta dessas crenças. Não que elas sejam inconscientes, mas elas estão ali mascaradas. Só que a gente vai repetindo sem perceber. Né? Muitas vezes eu não começo um investimento porque a minha crença é de quê? De que investimento é só para rico. Sim. Né? Ou até no pensamento de escassez, né? Não vou investir porque talvez eu precise desse dinheiro. Vai acabar o gás semana que vem. Isso mesmo. Né? Ou, não, eu não vou ficar, nunca vou ficar rico mesmo, então não adianta eu empreender. Não adianta eu trabalhar com alguma coisa pra mim, porque eu nunca vou ficar rico mesmo, isso não é pra mim. Ou tipo, sou ruim de matemática, não é ruim de matemática, mas eu não tenho conhecimento suficiente, então, acho que eu vou perder dinheiro, não sei o que, daí nem vai lá e não faz. Tem medo de entender um pouco mais, né, sobre... Nem começa. Então, as crenças, elas influenciam muito na nossa relação com o dinheiro.
né? E elas nos limitam muito a prosperar, né? A ser mais abundante. Então, elas nos limitam muito de ir para a vida, de ir além daquilo que eu acredito que eu sou capaz, né? Entendi. E até estava vendo, enquanto eu preparava a pauta, que tem um estudo, uma pesquisa que a Serasa fez no ano passado, que 80% dos brasileiros diz que a preocupação com o dinheiro, com as contas, tira o sono, é motivo de preocupação. Tipo, 80% da população brasileira tem alguma preocupação com o dinheiro, né? Isso, e o que tu acredita, assim, né, com as tuas experiências de consultório, que é um dos principais erros, assim, que as pessoas sempre acabam escorregando e aí tá esse indicador tão alto? Então, eu acredito que não tem um principal erro, acho que são vários fatores aí, né? E eu vejo muito que as questões psicológicas e emocionais influenciam muito na nossa relação com o dinheiro. Então, assim, um pouquinho da minha história, né? Eu fiz vários cursos de finanças, fiz curso com Natália Arcuri, Bruno Perini, Gustavo Cerbasi, que são aí grandes nomes, né, de finanças, porque eu queria organizar a minha vida financeira. Só que eu sempre esbarrava em alguma coisa. Eu sempre gastava mais do que eu ganhava, eu não conseguia poupar, e eu não conseguia entender por que, sendo que eu fazia tantos desses cursos, né? Sendo que eu tinha conhecimento. Gente, eu investia e eu caí em pirâmide, então eu perdi dinheiro em pirâmide. Sim. Gente, não. E daí o que eu entendi? Que a minha questão não era só organização financeira, a minha questão era psicológica e emocional. Tinha muita coisa da minha história que estava envolvida nessa minha relação com o dinheiro. Porque eu não acreditava que eu podia prosperar. Meu pai sempre falou pra mim que eu tinha que trabalhar como CLT, né? Ter um salário fixo, porque esse era o seguro, porque foi essa a vida que ele levou. Então, eu trabalhei 10 anos em uma empresa como auxiliar administrativo. Quando eu me formei, eu passei um concurso público, porque eu precisava de segurança, precisava de salário fixo. Gente, ela era muita segurança, ela era CLT e ela passou para funcionária pública. Isso. Só que daí eu entendi que não era aquilo que eu queria, né? Que o que eu gostava era mesmo do consultório, então... E sempre, né, trabalhando no serviço público e atendendo alguns pacientes no consultório. A partir do momento que eu disse assim, não, eu quero trabalhar só com o consultório, meu pai falou, não vai dar certo. É doida. Não vai dar certo, como que tu vai trabalhar como autônoma, tu não vai ganhar o suficiente para se manter. Então eu tinha muito essa sensação de incapacidade. Então, assim, tudo que eu ganhava além do que ele falava que eu era capaz, eu dava um jeito de eliminar esse dinheiro de alguma forma. Ou comprando compulsivamente, ou tendo imprevistos financeiros, ou caindo nessas pirâmides financeiras, né? Caí em duas. Meu Deus, não acredito. Isso. E aí, a partir do momento que eu entendi isso e que eu conheci a psicologia financeira, a psicologia econômica, que eu comecei a estudar isso, eu entendi que eu tinha que trabalhar as minhas emoções, que eu tinha que trabalhar a minha história financeira familiar, que eu tinha que trabalhar as minhas crenças, que eu tinha que trabalhar de dentro para fora, para daí conseguir me organizar financeiramente. Foi aí que, estudando muito isso e trabalhando a minha relação com o dinheiro, que eu entendi que as pessoas precisam trabalhar a relação delas com o dinheiro, para depois se organizar financeiramente. Por que muitas vezes a gente tenta controlar a entrada e saída e a gente não consegue? Por que muitas vezes eu quero começar a investir, mas eu nunca consigo começar a investir? Porque tem algo psicológico relacionado a isso. Sim, e é muito mais profundo, né? Às vezes não é nem só a questão da falta do dinheiro, né? Porque acho que existe N causas, realmente. Tem pessoas famílias, né? Que às vezes o casal ali já tem filho pequeno, cada um ganha um salário mínimo. Não adianta querer também, eles só não investem porque não querem. É uma outra questão. É todo um contexto. Mas eu vejo, assim, muito falando de mim, né? Esses últimos 2 anos foi um ano que eu fui mais próspera financeiramente, assim. Eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei nesses últimos 2 anos. Mas tem um total de R$0. Da mesma forma que entrou, saiu. Mesmo sendo assim, ó, que nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei hoje. Eu também nunca saiu tanto dinheiro quanto eu ganhei hoje. Eu fico assim, gente. E eu tenho eu acompanho finanças, eu tenho esse conhecimento. Não posso dizer, eu sou leiga, não sei o que fazer com o meu dinheiro. Eu tenho esse conhecimento, mas não consigo. Mas não consegue colocar em prática. Não consigo. Aí tem que investigar o porquê, né? Porque será que
tu não se permite a manter esse dinheiro na tua vida? Por que mesmo ganhando muito mais do que tu ganhava antes, agora tu gasta tudo que tu ganha? Pode ter uma rejeição financeira, pode ter uma questão de pertencimento, porque muitas vezes, quando eu sou a diferente da família, tipo, se a minha família é muito humilde, eu começo a ganhar muito dinheiro, né? O que acontece? Muitas vezes eu me auto-saboto pra ser aceita por essa família. Nossa, eu fui muito rejeitada, assim, na minha família. É verdade. Minha família sempre batalhou muito, assim, pra ter condições. Hoje eles vivem uma vida ok, né? Porque os filhos já cresceram e tal. Mas eles sempre falavam, nossa, porque você ganha muito dinheiro. Porque você ganha mais do que um casal trabalhando junto. Você ganha mais do que a gente individualmente, os teus pais. A gente é mais velho que você. Ah, porque tem tantas famílias que não ganham quanto você ganha. E eu fiquei assim, acho que no início desse ano pra cá, assim, que eu comecei a virar essa chavinha de ser digna. Porque eu tenho 25 anos hoje. E realmente eu ganho mais do que muitas famílias. E aí eu ficava naquela, tipo, mas por que aquelas famílias não ganham dinheiro e eu, tão nova, tô ganhando? Tipo, será que eu sou digna mesmo desse dinheiro? E aí a minha família também volta com aqueles pensamentos de, tipo, nossa, mas tu tão nova, esse dinheiro. Aí gastava e se culpava porque, não mereço ganhar e tô gastando, eu nem merecia. Eu nem merecia ganhar e aí eu também já tô gastando. E aí vem aquela bola de neve, né? E assim, pra não ser julgada, pra ser aceita, pra me sentir pertencente a esse grupo familiar, eu vou gastar tudo que eu ganho. Eu não vou me permitir guardar uma parte, começar a prosperar mais, a deixar com que esse dinheiro fique na minha vida. Então é uma forma que eu me auto-saboto para me sentir pertencente a esse grupo familiar. E daí eu tenho que começar a trabalhar esse pensamento e esse sentimento. Não, o dinheiro pode sim entrar na minha vida, eu posso sim ser próspera e abundante. Não significa que eu tendo muito dinheiro eu vou ser rejeitada por esse grupo familiar. Então, tudo isso são questões que a gente vai identificando e trabalhando dentro da terapia financeira. Então, eu digo que essa porcentagem de endividamento não está relacionada só à questão de falta de organização financeira, está relacionada a questões muito mais profundas, de padrão que eu venho seguindo de família, de história financeira familiar, de crenças financeiras, de sentimentos que eu tenho a respeito do dinheiro, dessa questão de mentalidade de escassez e abundância, da questão de dívidas emocionais, aí, que é um outro ponto que a gente poderia falar, mas que daí abrangeria muito. Mas tem muita coisa envolvida nesse padrão de endividamento. Pauta pra terapia já, amiga, já. Anota aí. Agora que a gente começou a falar sobre isso, eu e a Carol, a gente também troca bastante sobre dinheiro. A gente fala com nossos amigos também bastante sobre dinheiro. Eu sou muito chato, né? Falo pra pessoa, cara, você tem que ter sua reserva de emergência, você tem que ter um limite ali pro cartão, enfim, né? Algumas coisas eu não sigo às vezes e tá tudo bem. Mas como que a gente pode ser um bom suporte pra outras pessoas, né? Tipo, convida alguém pra um rolê, cara, eu tô sem dinheiro, não sei o que e tal. Como é que a gente pode ser um bom suporte até pra pessoa conseguir, né, sair desse status de toda hora endividado e até pra conseguir abordar esse assunto pra pessoa, né? Porque às vezes você tá, né, numa fase ok e você fala, eu tô fazendo desse jeito, eu tô fazendo desse jeito, mas não, a pessoa tem outro, né, momento de vida, tem outra realidade ali com ela. Como que a gente pode ser um bom suporte emocional? Não resolver o problema da pessoa, né? Mas pelo menos conseguir abordar esse assunto e ser alguém bom de conversar sobre esse assunto. Eu acho que um ponto que a gente tem que deixar muito claro a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então a pessoa tem que te dar abertura para isso, né? Para que você possa ajudar. É óbvio que tu vai trazer a tua experiência, né? Olha, eu fiz isso e tá dando certo, eu tô fazendo aquilo e tá dando certo. Seria legal se você fizesse desse jeito, seria legal se você fizesse daquele outro jeito, né? Por que você não busca mais informação? Tipo, no início estava me mostrando alguns Instagrams de finanças, né? Mostrar esses Instagrams para que a pessoa busque conhecimento, muitas vezes indicar um profissional, porque assim, que eu disse que eu caí em algumas pirâmides, né? Eu estudei muita questão de investimentos e eu fazia os meus investimentos sozinha. Mas teve um certo momento que eu não dava mais conta, que eu dizia assim, ou eu foco na psicologia financeira ou eu foco em investimentos, porque é um mercado muito amplo. Então, assim, eu tenho que estudar para investir. E aí eu entendi que eu precisava delegar essa função. Eu precisava contratar uma consultora de investimentos para que ela cuidasse dos meus investimentos e para que eu focasse em outras coisas. Então, muitas vezes é indicar que a pessoa busque ajuda mesmo, né?
ou psicológica, Uhum. de um psicólogo que fale sobre dinheiro, que fale sobre finanças, né, para que ela trabalhe questões aí emocionais, sendo que ela não está conseguindo avançar, ou de um consultor de investimentos que vai ajudar mais nessa questão de organização financeira, de investimentos e tudo mais. Mas eu sempre indico que primeiro busque um psicólogo para trabalhar as questões psicológicas e emocionais. Mas você pode ajudar dando dicas, né, passando informações, mostrando o que está dando certo para ti, né, orientando. Eu acredito que dessa forma mesmo. Acho que as pessoas têm muito tabu, né, de falar de dinheiro ou de falar que até que não tem, né? Porque, por exemplo, te convido para um almoço e você não tem dinheiro para ir. Aí, tipo, você vai mesmo assim sem ter condições, sabe? Acho que não sei se é uma questão, às vezes, muito psicológica nossa, de falar, tipo, não, eu não tenho dinheiro, de assumir que não tenho. Ou não de talvez não falar disso, mas não ir, né? Tem muitas coisas de parece, talvez, querer pertencer àquele lugar, né? Isso mesmo, né? Ou dinheiro ainda é muito tabu, dinheiro e sexo. Mais ainda, em uma roda de amigos se fala muito mais de sexo do que sobre dinheiro. Sim. É verdade. Né? A gente fala muitas vezes de contas e não de dinheiro. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tô com tal conta pra pagar, mas a gente não fala assim, tá, cara, o que é o dinheiro pra ti? O que significa pra você? Qual que é a sua relação com o dinheiro? Né? Como que você tá fazendo pra prosperar mais? A gente fala de contas, a gente não fala de dinheiro. Então é um assunto ainda muito tabu, né? Quando as pessoas elas estão endividadas, elas têm uma certa vergonha de dizer que não tem, né? Então inventam outra desculpa, muitas vezes para não ir, ou vão mesmo podendo não gastar, ou vão e tem vergonha de dizer assim, olha cara, hoje eu preciso rachar a conta. Vou tomar só uma aguinha aqui, ó. Hoje eu não vou comer, vou tomar só uma aguinha. Então as pessoas têm muita vergonha, né? E acabam muitas vezes se isolando. Aí eu já não saio mais com os amigos, né? Eu já acabo não saindo pra me divertir, eu acabo não saindo pra jantar com a minha esposa, ou se eu tô em um relacionamento novo, eu não consigo convidar alguém pra fazer alguma coisa. Então, a pessoa que ela entra no padrão de endividamento, muitas vezes ela acaba se fechando. E ela tem muita vergonha de falar. No consultório, geralmente, as pessoas chegam falando que estão ansiosas, estressadas e deprimidas. Aí a gente vai investigar, muitas vezes, a questão financeira. É verdade. Como ele diz, não, 80% dos brasileiros tem algum tipo de preocupação ou pensamento negativo em relação ao dinheiro. Eu e a Carol, quando a gente não pode sair, né, porque a gente tá sem dinheiro, a gente fala assim, estou em contingência financeira. Não tô podendo sair, estamos em Ou estamos com... A gente acredita outras muito... prioridades. Outras prioridades, que a gente acredita muito que palavras têm poder. Então a gente fica falando, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, você realmente fica sem dinheiro, nunca vai ter dinheiro. Então quando a gente tá sem dinheiro, a gente fala que tá com outras prioridades financeiras. Por isso que a gente não vai... que é um resumo pra dizer que não tem dinheiro. Uma forma chique. A gente não tá esperando essas palavras. Mas isso que tu falou é real, as nossas palavras têm poder. Quanto mais eu falar não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, aquilo vai se tornando uma verdade absoluta pra mim, né? E vai acontecer dessa forma. Então, estou em contingência, tenho outras prioridades perfeitas. E aí, como tomar decisões financeiras mais conscientes, né? Tipo, tentar diminuir talvez um pouco essas nossas crenças e ser mais consciente. Como quando fazer? você comprar um notebook, por exemplo, né? Vou pra Carol, vou comprar um notebook Dell porque eu sempre quis ter esse notebook, não sei o que, eu mandando lá pra ela, dela pegou e falou, o que tu falou pra mim? Assim, o que tu falou pra mim? Tu me deu um fecho lá. Eu falei... Parece impossível, foi uma coisa Não, assim. eu queria gastar R$5.000 no notebook. Aí eu falei assim, cara... E você não está com esse dinheiro. Você não está com esse dinheiro, Para de outras ser doido. prioridades. Tipo, pro que a gente precisar, sei lá, se você fosse um programador, se você usasse teu trabalho, precisasse de uma máxima memória, né, do teu computador, beleza, uma coisa. Mas o nosso trabalho não precisa. Pode ser um computador custo-benefício, né? Tá, beleza, pega um da Dell, mas pega o mais simples. Não vai botar todo esse dinheiro numa coisa que não é uma prioridade nesse momento, né? Tipo, seja mais consciente. Para de ser doida. Aí eu comprei o mais baratinho. Não tão barato, mas foi mais barato. Tá, entendi. Então, assim, como a gente ser, né? Eu acho que a gente tem que olhar muito pro dinheiro e pro que a gente sente a respeito do dinheiro, como a gente tem se comportado a respeito dele, né? E identificar aí quais são as nossas crenças e entender que muitas vezes essas crenças já não fazem mais sentido para minha atual realidade e que eu posso sim mudar isso, né? Eu tenho capacidade de olhar para isso, de ressignificar, de mudar, de entender que eu posso ter uma realidade diferente hoje,
né? Não ficar me culpando pelos erros que eu fiz até agora, eu já fiz aprendizado, mesma coisa quando eu perdi dinheiro nas pirâmides, já foi, entendi que eu já não posso mais investir sozinha, né, que eu preciso de ajuda, então aprender com esses erros, entender que eu posso fazer diferente. E se eu precisar, óbvio, buscar uma ajuda profissional, porque muitas vezes eu não vou conseguir identificar isso sozinho, né, muitas vezes eu preciso de um auxílio, mas um primeiro passo como eu tô me comportando a respeito de dinheiro? Que padrões familiares talvez eu tô seguindo? Que crenças aí eu tenho? O que tá me impedindo de prosperar e de crescer financeiramente ou de manter o dinheiro na minha vida? Começar a me questionar mesmo, né? Questionar a minha relação com o dinheiro e entender que eu posso mudar essa realidade, né? Que isso depende de mim a partir de agora. E mudando o comportamento assim aos pouquinhos, sabe? Quero começar a investir? Ok, vou começar a investir com R$50. Um passinho de cada vez, né? Entender que eu posso sim, mas que é um processo. Mas acho que também o autoconhecimento é muito importante, né? De saber o que você quer, né? Qual é o teu objetivo. Até essa semana eu tava pensando muito de como realmente conseguir organizar a vida financeira de um jeito consistente a longo prazo. E eu tenho considerado vender o meu carro. E aí eu fiquei pensando, em outros momentos eu sempre pensava que se você tem uma coisa e você resolve vender, você tá regredindo. Por exemplo, esse ano eu comecei a morar sozinha, né? Aí eu tinha muito medo de, se desse errado, ter que voltar pra casa dos meus pais. Porque ia parecer, tipo... Quer morar comigo? Tanto que eu fiz um plano, assim, se der tudo errado, eu posso ir pra tua casa, pra eu não ter que voltar pra casa dos meus pais, porque pra mim isso vai ser, tipo... assumir que eu sou fracassada seria voltar pra casa dos meus pais. Hoje eu já não tenho mais esse pensamento, assim, eu penso, pelo contrário, que sorte que eu tenho de poder voltar pra casa dos meus pais. Se tudo der errado, eu tenho eles como um porto seguro, né? Mas em nome de Jesus não vai precisar. Mas tinha muito esse pensamento de que seria o auge do fracasso, assumir que eu não dei conta de morar sozinha e tenho que voltar. E o carro é a mesma coisa, é muito gasto, e eu tenho cogitado, não que eu não possa necessariamente mais manter ele, mas por outras prioridades. Tem outras coisas que eu acho que vão fazer mais sentido nesse momento do que ter o carro, né? E aí eu já tenho pensado em algumas organizações para a vida para caber vender o carro, né? E acho que as pessoas, por isso que eu estava comentando isso do autoconhecimento, de tipo, por quê? Por que você quer ter o carro? O que é prioridade? O que tu quer fazer com o teu dinheiro? E muito bancar isso, né? Porque às vezes quando você vai falar pros outros, eu vou voltar pra casa dos meus pais, vou vender o meu carro, eu vou ter que economizar agora. Você meio que tem um status de perdedor, né? A piadinha do grupo, né? Fica ali. Isso. E a gente quer se sentir pertencente, então a gente quer seguir o padrão. E muitas vezes é imposto pela sociedade, que você more sozinho, que você tenha um carro próprio, que você faça uma faculdade, que você construa uma família. Então a gente segue muito padrões, né? E a gente segue esses padrões para se sentir pertencente a esse grupo familiar. E quando a gente faz diferente, eu digo que quando a gente é a diferentona, às vezes a gente não dá conta de bancar isso. E eu bancar que não, eu tô vendendo meu carro porque eu tenho outras prioridades nesse momento e que tá tudo bem, né? E muitas vezes eu não dou conta disso. Então, isso que tu trouxe é muito importante, entender o que é prioridade para mim. Será que o carro realmente é prioridade para mim? Se eu vender ele e andar de Uber, olha quanto talvez eu vá economizar para realizar outros sonhos que são mais importantes. Será que eu não estou com um carro só por status? E vale a pena bancar um carro só por status? Às vezes não. Então, tudo questão de avaliar mesmo. Tem duas coisas que eu tava pensando quando vocês estavam falando. A primeira vou viajar muito aqui, muito lacre isso, mas como também o sistema financeiro hoje, ele contribui para que a gente tenha essas crenças limitantes, né? Desde o processo de tomada de crédito, desde o processo de investimento, né? Como que ele é dificultoso, as palavras, até a organização do sistema financeiro faz com que apenas pessoas que tenham talvez um grau de instrução maior ou tenham condições de pagar uma consultoria, enfim, tenham acesso a alguém, né? Tenham acesso para poder ter, por exemplo, melhores taxas, melhores investimentos, como tem todo esse arranjo. E do que a Carol falou também, de como as redes sociais colaboram pra gente também ter esse pensamento, né? Tipo, a gente só vê as vidas perfeitas, o cara lá no iate, vendendo curso online, não sei o quê, com a vida perfeita e a gente se culpando porque a gente tá aqui trabalhando 8 horas e tal, ganhando meu salário, planejando uma viagem pra Gramado em dezembro e me culpando, por que eu não tô indo pra Europa, eu tô indo pra Gramado, e você fica lá se colocando numa vida que não é sua, enquanto, né, você fica se perdendo lá naquela vida que não é sua e fica meio que refém disso, né?
Estava aqui pensando como que o sistema financeiro e as redes sociais colaboram para a gente não ter uma construção tanto, né, de oportunidades, mas também mental de, né, avançar e ter outras perspectivas de vida, né? Junto com usando o dinheiro para isso, né? Fez sentido? Sim, né? Até essa questão do sistema econômico, né? Eu estava até escutando um podcast esses dias da minha mentora de psicologia financeira, que ela trouxe o padrão de endividamento, né? Gente, hoje nós temos muita facilidade ao crédito. A gente pode comprometer até 60% da nossa renda com cartão de crédito, com empréstimos, com financiamentos. E é muito. Muito. Porque a gente não dá conta de sobreviver só com 40%. Não dá. Né? Se você for avaliar, você não dá com mais conta hoje de sobreviver só com 40%. Então, assim, é muito. Então, é onde as pessoas acabam se endividando muito por conta dessa facilidade do crédito, né? E por daí não ter controle sobre os seus impulsos, né? Por querer viver essa vida de status que vê nas redes sociais como sendo perfeita, por querer se sentir poderoso para se sentir pertencente a esse grupo de amigos, a esse grupo familiar, a isso que a sociedade tanto nos exige, né? Então isso gera muito esse padrão, essa taxa de endividamento que tu trouxe. Uhum. E para quem tá, né, sempre tá tentando se organizar financeiramente, mas nunca consegue. Qual a dica que tu dá, assim, talvez de comportamento, do que a pessoa talvez pudesse revisitar da sua vida, de que, porque nunca consegue, que talvez poderia ser um novo caminho agora pra pessoa realmente conseguir? Então, aí de novo também vai ter várias questões envolvendo, muitas vezes essa rejeição financeira que eu te falei, de não manter o dinheiro na minha vida por N motivos, né, por seguir muitas vezes padrões familiares, por ter crenças aí envolvidas de incapacidade, né, por não me sentir merecedor de ter o dinheiro na minha vida, pode ter aí envolvido questões emocionais, que eu gasto muito mais do que eu ganho, né, que eu tento manter esse dinheiro longe, pode ter envolvido a questão de pensamento de escassez e abundância, então muita coisa pode estar aí relacionada. Eu acho que a gente tem mesmo que olhar para tudo isso, para como eu tenho me comportado a respeito do dinheiro e ir mudando aos pouquinhos, assim, entendendo que eu posso fazer diferente, né? Que eu sou dono dos meus comportamentos, eu posso mudar a forma que eu penso, que eu ajo, que eu me comporto a respeito do dinheiro, mas que isso vai ser um processo. Só que eu preciso dar esse primeiro passo. Se eu não der esse primeiro passo, eu não vou sair do lugar. Se eu continuar tendo os mesmos comportamentos, as mesmas ações, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Né? E assim, a gente tem muita informação na internet, tem muita informação gratuita. E a gente pode pesquisar, a gente pode ir atrás, a gente pode... eu não tenho condições hoje de pagar uma terapia. Faça uma autoanálise, né? Começa a olhar, o que eu tô fazendo que tá dando errado? Sim. O que eu tô fazendo que não tá colaborando para minha boa relação com o dinheiro? Da onde que isso vem? O que eu acredito a respeito do dinheiro? O que eu falo a respeito do dinheiro? O que eu sinto quando o dinheiro está junto comigo? Na terapia a gente trabalha muitas técnicas de visualização, de contato com o dinheiro, né? Dessas crenças a respeito do dinheiro, de que emoção que eu sinto com o dinheiro. Então é muito a gente trabalhando todos esses pontos para mudar a relação com o dinheiro. E é legal também ressaltar que o dinheiro, ele acompanha também a jornada da tua vida, né? Por exemplo, cara, eu e a Carol, a gente tá começando a nossa vida agora, a gente não tem filho, não tem uma responsabilidade tão grande, casamento, enfim, todas essas outras, né, responsabilidades da vida mais adulta. Então o dinheiro, ele tá acompanhando a gente ainda numa fase muito embrionária da vida adulta, assim, a gente ainda tá bem no começo. Então a gente não precisa ainda, talvez, ganhar do rio de dinheiros e possa, talvez, viver mais experiências e conseguir equilibrar isso mais, né? Mas o que eu queria perguntar, eu só queria fazer esse adendo aqui, mas tem uma pauta aqui sobre sair da casa dos pais, né? E aí tem um tema que é muito... para mim foi muito importante sair da casa dos meus pais, né? Para construir autonomia, construir maturidade, entender que a vida, ela é muito mais complexa, né? Até colocar outras coisas que eu dizia para os meus pais, né? Vocês não estão conseguindo tal coisa e tal. E aí ir para fora e perceber, é por isso que eles não estão conseguindo, porque não é tão fácil assim. Mas também tem outra coisa que muitos dos meus amigos, e acredito que teus também, e grande parte da população mais jovem,
ela não quer receber um salário mínimo, né? Hoje nossos pais, eles conseguem viver com salário mínimo tranquilamente. Minha mãe é servidora pública, o salário dela está exposto, mas ela ganha um pouquinho mais que o salário mínimo, por exemplo. E ela consegue viver até hoje, criou 4 filhos, enfim. Ela fez, né, como é que é, da água do vinho, água pro vinho, conseguiu fazer isso com o salário dela. Só que os jovens hoje em dia não querem isso. Eles querem um padrão de vida muito mais alto, até por conta das redes sociais, né? Ver lá o pessoal indo pra Europa, Portugal, viver em Portugal, fazer faculdade de medicina na onde que tá fazendo agora bastante, não lembro, mas tem um outro país para, né, conseguir voltar pro Brasil e ter um estilo de vida mais elevado. Como que você entende assim essa parte de sair da casa dos pais, né? Como que eu me organizo, ou até se eu também revisito também essa parte mais interna, né? Beleza, você quer sair da casa dos seus pais, mas por que você quer sair? Será que é necessário? Seus pais são mais controladores da sua vida e você quer mais independência? Como que a gente pode talvez começar essa organização, tanto emocional, né? Porque, gente, sair da casa dos pais é puxado, você tem que começar a limpar sua casa, a roupa não se lava sozinha. Fazer sua própria comida. Tudo isso trabalhando, estudando, tendo 2 horas para fazer tudo isso, dormindo mal, porque tu não consegue fazer tudo isso, né, sem dormir mal. E ainda pagando por tudo isso. E não dormindo porque não tá conseguindo pagar tudo isso. Tem esse outro. E pensando como vai ganhar mais ainda. Você tem que arranjar tempo para pensar em como você vai ganhar mais, porque você quer fazer uma viagem e aí... Loucura. Tá, então vamos lá, né? Essa questão que tu trouxe, né? De que os nossos pais sobreviviam com um salário mínimo e a gente quer muito mais. Eu acho que mudou muito. As coisas mudaram muito. Os nossos pais acreditavam muito que você tinha que trabalhar como CLT, que você tinha que ficar anos em uma empresa, que você tinha que investir em imóveis, em terrenos, né? Então, assim, eles traziam muito essa questão de segurança. As coisas mudaram muito ao longo do tempo. A entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Então, assim, essa mudança da relação de que o homem não é só mais o provedor do lar, que agora essa mulher está muito mais ativa no mercado de trabalho, que ela também vai ajudar em casa, então ambos se ajudam juntos. Antigamente, né, as pessoas saíam da casa dos pais muito mais cedo, agora essa saída da casa dos pais está cada vez mais tardia, porque a gente está investindo muito em conhecimento, em estudos, né? A gente está se casando mais tarde, a gente está vivendo mais uma vida muito mais individualista, então a gente está demorando mais para se relacionar com pessoas, né, para ter filhos. Então foi uma mudança cultural muito grande que aconteceu. E hoje eu não preciso me pressionar a sair da casa dos meus pais, não existe mais essa pressão. Até porque tem adultos aí que ainda vivem como crianças e que dependem muito desses pais. É óbvio que essa saída de casa traz uma autonomia muito importante, né? Porém, você precisa avaliar. É importante para você? Você realmente quer isso? Por que você está saindo? É viável nesse momento? Será que eu não preciso me organizar um pouquinho mais financeiramente para depois sair? Né? Se eu sair, eu vou entrar em um padrão de endividamento? Então, eu tenho que avaliar. Com certeza é importante que eu avalie, que eu identifique o porquê que eu quero sair. Se é importante para mim que eu me organize financeiramente para isso, né? Entendendo que eu vou pagar aluguel ou comprar um imóvel, que eu tenho que mobiliar essa casa toda. Se eu for comprar um imóvel, que eu tenho que pagar toda essa documentação, que eu vou ter PTU, isso, gastos de água, energia, internet, alimentação, né? Então eu preciso fazer esse mapeamento de tudo que eu vou gastar indo morar sozinho. Fiz esse mapeamento, eu vou dar conta, vai dar certo? Então quem sabe eu me organize para sair, né? Mas entendendo se eu estou fazendo isso porque eu estou me sentindo pressionado, porque eu acredito que tenho que fazer isso porque a sociedade me exige isso, ou se não, é porque eu realmente quero, porque é importante pra mim, porque eu acho que eu vou ter mais autonomia, porque eu acho que eu vou ter mais liberdade. Então é avaliar mesmo. Sim. É tão importante pra mim que relacionamento só com quem já saiu de casa, porque se relacionar com alguém que mora com os pais... É babado. Olha, boa sorte aí pra quem fizer isso, porque... Pra quem não... Porque até eu e o Vini, a gente fala isso, assim...
se você se considera adulto, mas, tipo, tu nunca morou sozinho, nunca saiu da casa dos pais, Ou cara... se separou, não. Morou sozinho, se separou ou tem filho, né? Ah, não, isso Até é o os padrão do homem que presta. Ah, Tem um padrão assim, ó. Se o homem tem mais de 30 anos, não tem filho e ainda mora com os pais... e não não teve nenhuma separação. E não tem nenhuma separação e nem um relacionamento longo, ele tem algum problema. Que é impossível o homem ter vivido mais de 30 anos e não ter tido nenhum relacionamento longo, nenhum filho e ainda morar com os pais. Não. Aí é... Alguma coisa... Você é chato. Esse é o diagnóstico. Fonte. Nossas cabeças. Voz da nossa cabeça. Esse é o Instituto de Pesquisa. Não, a gente tava falando que eu tenho muito esse pensamento, e pelo que eu conversei com o Vini também, de que tu só realmente se transforma num adulto de verdade quando você vai morar sozinho. Porque a responsabilidade é totalmente diferente. Totalmente, assim, a responsabilidade da parcela de tu comprar um lugar ou de você morar de aluguel. Porque uma coisa assim, você mora com teus pais e ficou desempregada. Tu tem teu custo do teu cartão, das tuas coisas, da tua vida, beleza. Só que você tá na casa dos teus pais. Se você mora de aluguel e você ficar desempregado, não é só como é que vai pagar esse aluguel? A internet. E a internet, a luz e todas as outras coisas. E se você mora sozinho também, não tem um cônjuge, né? Quem é que vai dividir a metade dessas coisas? Beleza, então vamos voltar pra casa dos pais. Até pra você voltar pra casa dos pais, tem dívida. Entendi. Tu tem que entregar o apartamento, tu tem que pintar o lugar, tu tem que pagar a multa se tu não tá 1 ano no contrato. Cancelar a internet. Cancelar todas as coisas, contratar um caminhão pra fazer tua mudança. E os móveis, onde é que tu vai socar tudo que você comprou? Então, tipo, existe uma consequência muito maior das tuas atitudes. Sim. Tudo tem um peso muito maior do que você vai fazer de certo, quanto que vai fazer de errado. As consequências daquilo ali vão ser muito maiores. Por isso que eu digo, cara, tem que ser um adulto, assim, muito bom. Eu acho que cria muita autorresponsabilidade, assim, né? Tipo, cara, a tua vida agora tá na tua mão e, né, vamos ralar porque o negócio, gente, olha, é babado. Bem babado. Cria mais O bafo autonomia, né? Eu sou responsável, tenho que dar conta, agora é comigo. Não tem mais ninguém pra me dar suporte, né? Mas isso depende muito também, porque muitas vezes eu vou morar sozinho, mas ainda tenho suporte familiar. Eu tenho que ganhar a mesada dos pais com 35 anos. Olha que eu já conheci. Vou colocar mais esse requisito do homem que presta. Se ainda se mora fora, mas que tem mesada dos pais, não presta. Conheço muita gente também. que mora fora e usa o cartão de crédito dos pais. Já conheci então também. É muito relativo, né, gente? Depende muito. E como tem muitos adultos aí que ainda moram com os pais, mas que ajudam aí financeiramente em casa, né? Então a gente também não pode generalizar. Tem gente que mora com os pais porque tá cuidando dos pais. Tá cuidando dos né? pais, aí é outras rolê. coisas, né? Mas você tá nesse papel muito de filho ainda. É mimadinho, É a assim. questão de sair dessa criança, né? Sair da criança. Sair da criança e tomar uma postura adulta. Sim, isso mesmo. E aí também falando de empreender, né? É muito momento do que eu e o Vini a gente tá passando, que a gente saiu recente do CLT. E é muito difícil você girar essa chavinha de não sou mais CLT, agora sou um CNPJ, né? Pago meu salário desse mês, já tem que buscar o do mês que vem, tem que já tem que pensar no décimo A terceiro. gente tem uma consultoria de recrutamento e seleção. Então é muito instável. Tem um mês que tem 10 vagas, e aí o faturamento vai lá em cima, é um monte de trabalho e tal. No outro mês tem 2 vagas. E aí, sabe? E como tu trabalhar isso mentalmente, de você não ficar sofrendo, que teoricamente, né, o CLT, você tem aquela programação de que mês que vem, dia 5 vai cair. Dia 5 vai cair. Ficou doente? Ficou doente, tem um INSS. Então, tipo, tu tem que mudar. Existe a preparação financeira pra isso, mas é muito uma mudança de pensamento, de mentalidade. O que você daria de dica, assim, de como que a pessoa se preparar pra sair do CLT e empreender? E como também fazer essa virada de chave mental mesmo? Eu acho que é um processo, né, que foi muito o que aconteceu comigo, que eu acreditava que eu precisava ter uma segurança, então um salário fixo. Então trabalhei 10 anos como CLT, e daí fui pro concurso, passei ele no processo seletivo e fiquei 2 anos na área pública, também tendo um salário fixo, por medo de fazer essa transição, porque eu acreditava, meu Deus, como vai ter meses que eu vou ter 10 pacientes, vai ter meses que eu vou ter 30, vai ter meses que eu vou ter tanto, né? A nossa área é muito variável, o nosso rendimento. Então, assim, a gente tem que se preparar financeiramente para isso, é óbvio, né? Tendo aí uma reserva de emergência para aqueles meses que o faturamento não alcança o para pagar as despesas.
mas eu tenho que passar a acreditar. Sim, eu dou conta, eu posso sim crescer, eu sou muito bom naquilo que eu faço, o dinheiro pode entrar na minha vida, né? Eu vou fazer com que esse dinheiro fique, com que ele permaneça. Eu posso sim prosperar financeiramente sem ter um salário fixo todos os meses e começar a pensar em formas de ter mais opções de rendimento dentro desse meu negócio. Por exemplo, dentro da psicologia eu vou ter os atendimentos clínicos, mas eu vou vender um curso, eu vou vender um desafio. Por exemplo, eu tenho um desafio chamado 15 dias, mente rica, bolso cheio, que trabalha todas as questões psicológicas e emocionais relacionadas ao dinheiro. Então assim, eu não tenho só o faturamento das terapias, eu tenho o faturamento do desafio, eu tenho o faturamento de um curso, eu tenho... Então, assim, diversificar o meu negócio com diversos tickets. Um ticket baixo, um ticket médio, um ticket alto. Por exemplo, o desafio é um ticket baixo, é R$ 49,90 para participar. A terapia é um ticket médio, que é um valor mais alto, que você vai fazer ali semanal. O curso já é um valor um pouco mais alto. Então, eu vou ter várias opções para os meus clientes acessarem, né? Porém, isso eu vou ter que ir trabalhando aos pouquinhos, essa mudança de mentalidade. Entender que eu posso sim prosperar, que eu posso sim ganhar dinheiro tendo o meu negócio, né? Acreditar no meu potencial, acreditar que eu sou capaz, porque a gente tem que entender que todos nós temos potencial. Todos nós somos bons para alguma coisa, né? Eu posso ser uma ótima psicóloga, você pode ser uma ótima recrutadora, vai ter a diarista que pode ser uma ótima diarista. E, gente, a gente tem que focar naquilo que a gente é bom. Eu focando naquilo que eu sou boa, eu posso sim prosperar muito financeiramente. Mas muitas vezes a gente olha para falta, para aquilo que eu não dou conta, para aquilo que não dá certo, para aquilo que eu não sou boa. Sim. E a gente tem que olhar, poxa, no que eu sou bom, no que eu sou potente? Com essa potência, com isso que eu sou bom, como eu posso prosperar financeiramente com isso? E me sentir merecedora de atrair toda essa abundância. Eu vejo que é muito esse caminho. E é engraçado como esse básico funciona, porque quando eu era um pouquinho mais jovem, não que eu seja velho, né? Mas quando eu era mais jovem, eu lembro que eu vi esses vídeos na internet, né, das pessoas falando exatamente sobre isso. Cara, você precisa acreditar, você precisa entender. Na dança, hoje eu danço, e hoje os professores deles sempre falam, né? Cara, tu pode estar errando a sequência. Erra. Mas se você estiver acreditando, com a cara que você está acreditando naquela sequência, ninguém vai perceber, porque ninguém sabe qual que é a sequência. Então, se tu fizer lá, todo mundo vai acreditar. E cada vez mais eu venho trazendo essa mentalidade e funciona assim. No passado eu achava, é um papo furado de coaching, né, que as pessoas estão lá. Cara, não. Esse negócio funciona. É muito engraçado assim, como a tua cabeça ela começa a ver as coisas do teu dia a dia de um outro jeito quando você tem essa mentalidade. Tipo, cara, você vai conseguir, eu tenho capacidade, eu tenho entendimento sobre isso. Cara, é muito fenomenal. Óbvio que daí também a gente tem que treinar, a gente tem que correr atrás, né? Não vai vir tudo de graça. Tem que fazer a nossa parte. Mas assim, eu entendendo naquilo que eu sou bom e eu estudando aquilo, focando naquilo, aplicando, treinando aquilo diariamente, buscando aquilo diariamente, eu posso ser muito bom e fazer muito dinheiro com isso, né? Eu só preciso acreditar em mim. Tem uma coisa que aconteceu comigo numa festa, e desde que aquilo aconteceu eu sempre penso assim, cara, eu tenho capacidade pra tudo que eu quiser na minha vida. Tinha um menino lá, tinham dois meninos, né? Um era muito bonito, era o mais bonito da festa, e tinha um muito feio assim. Não que eu seja bonito, mas eu ganhava do menino lá. Ele era prejudicado. Era prejudicado. E aí os dois ficaram, e eu fiquei, cara, se ele conseguiu, não sei se os dois estavam bêbados, não sei, enfim, aconteceu na minha frente, eu fiquei, cara, se ele consegue isso na minha vida, eu consigo qualquer coisa, tipo assim, é só acreditar e ter lábia e conseguir qualquer coisa. As pessoas às vezes falam que é muito papo de coach, não sei o quê, mas quando você entende a capacidade que o teu cérebro e que tua mente tem de trabalhar a teu favor, nossa, assim, a tua vida muda completamente, assim, de você enxergar a vida com outra perspectiva. Até tu falou isso da falta. Eu tenho uma frase, assim, que eu gosto muito, que é: se você olhar pro que falta, sempre vai estar faltando alguma coisa.
né? Então, se você precisa muito moldar a tua cabeça para as coisas que você é boa, pelo que você já tem, pelo pensamento, assim, de... Não ficar gastando um monte, mas pensamento, assim, de abundância, de que você é capaz, de que você é próspera. E a partir do momento que você vai mudando a tua cabeça e olhando as situações com outras perspectivas, você vai tendo... Não é assim, só porque o poder da minha mente. É porque a partir do momento que você acredita, você começa a ter atitudes de quem acredita. Isso, a buscar aquilo. A buscar aquilo. E aí, através dos teus comportamentos, você vai conseguir as coisas, né? Então, tipo, o poder da nossa mente, assim, de transformar as coisas é demais, assim. Isso mesmo. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é TCC. A gente diz muito que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Tudo começa da forma que eu penso. Tudo começa de como eu acredito, de como eu enxergo as coisas, do que eu penso a respeito das coisas. Se eu tiver um pensamento de que eu não sou capaz, eu sou muito burro mesmo, nada na minha vida vai dar certo, eu vou me sentir como deprimido, frustrado, angustiado, e eu vou me comportar como? Eu não vou fazer porque eu acredito que eu não sou capaz mesmo, que eu não sou bom, que eu só faço coisa errada. Se eu acredito, não, eu sou capaz, eu sou boa nisso que eu faço, eu dou conta, eu sei que eu posso mais, eu vou me sentir como? Mais animada, mais entusiasmada, eu vou ir para ação, porque eu acredito que eu posso, porque eu acredito que eu consigo. Então eu vou ter comportamentos que me façam alcançar aquilo. Então, gente, pensamento gera sentimento que gera comportamento. Isso é muito importante a gente ter. Se eu mudando a forma como eu penso, nossa, isso influencia em muita coisa na nossa vida. Tem razão. E tu tem mais alguma pergunta? Posso fazer a pergunta final? Pode ser a pergunta final, acho que foi uma conversa que eu tô aqui, ó. Sim, eu fiquei pensando aqui várias coisas depois. Pra gente debater dos nossos negócios. Se você, então, pra gente já se caminhar pro final, né? Se você tivesse a certeza que todas as mulheres iriam receber a tua mensagem, o que você falaria? Qual a mensagem ou qual a frase que você gostaria de deixar? Olha, eu acredito muito que a gente precisa entender a nossa relação com o dinheiro, né? E entender que muitas vezes eu tô tendo comportamentos que não fazem mais sentido com a minha atual realidade. Então é importante que eu olhe para isso e entender que eu sou capaz de fazer diferente, que eu posso sim ter mais prosperidade, que eu posso sim ter uma condição financeira melhor, que eu sou sim boa em alguma coisa e que se eu focar nisso eu posso sim ter uma realidade financeira diferente da que eu estou tendo hoje. Então, ser mais responsável, ter mais autonomia pelas minhas atitudes, entendendo que eu posso fazer diferente. Eu acho que é isso. Legal, boa. E queria te pedir também para você deixar as tuas redes, quais os trabalhos que tu oferece hoje. Você trabalha com psicologia mesmo para as pessoas que não estão buscando sua parte financeira. Se tu puder falar um pouco quais são os teus serviços e aonde as pessoas podem te encontrar. Então, né, eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é TCC, então trabalho em casos de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, autoconhecimento, ainda tendo bastante dessas situações, atendo tanto na modalidade online quanto na presencial, e trabalho muito a psicologia financeira, que é para trabalhar a questão de emoções e questões psicológicas relacionadas ao dinheiro. Então, trabalho nessas duas partes, tanto online quanto presencial. Eu tenho um desafio de 15 dias, que é o desafio Mente Rica Bolso Cheio, que é um desafio de 15 dias todo online por WhatsApp, onde todos os dias eu envio um conteúdo em PDF, um áudio explicativo e um desafio para a pessoa colocar em prática naquele dia para trabalhar as questões psicológicas e emocionais relacionadas ao dinheiro. Aí a gente trabalha a história financeira familiar, a gente trabalha a zona de conforto financeira, a gente trabalha 5 emoções básicas relacionadas ao dinheiro, os 4 significados de dinheiro, mentalidade, escassez e abundância, padrão de endividamento. Tudo isso a gente trabalha dentro de 15 dias. E é totalmente online. E tem uma aula bônus com uma consultora de investimentos, que é a Joana Nostosa, que ela auxilia e organiza as finanças. Então, atualmente e agora, eu estou começando a montar um curso só sobre questões psicológicas e emocionais relacionadas ao dinheiro, que também vai ser totalmente online. Para pessoas ou para psicólogos? Para pessoas, para pessoas. O desafio também é para qualquer pessoa que queira melhorar a sua relação com o dinheiro, né? Então tem a terapia, tem o desafio e futuramente aí vai ter o curso. O meu Instagram é @psicóloga Jéssica Schmidt, lá tem muita informação, né? Tem bastante conteúdo. Eu faço live toda semana.
Eu tenho um podcast, só que é um podcast só gravado, que também o nome é Mente Rica, Bolso Cheio. Então, conteúdo tem bastante. Que bacana, que massa. Então, acho que era isso. Muito obrigada, Jéssica. Foi um prazer escutar todas as suas histórias, o teu conhecimento. Foi muito bom, deu vários insights aqui, tanto de empreendedorismo quanto para a nossa vida pessoal. Então, foi um prazer te receber. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Espero que esse conteúdo ajude aí muitas pessoas e que faça sentido para elas. Muito obrigada. Imagina. Todo mundo deve prosperar, e quem prosperar aí depois dos conteúdos da Jéssica, né, que vai seguir ela na rede social, vai acompanhar o conteúdo dela, vai prosperar. Vai aumentar, né? Vai aumentar o valor do Apoia-se de R$10. Todo mundo vai estar... Vai ser best. Finanças, vai ser best, vai ser R$50 pra todo mundo. E não esqueçam, sigam elas para que vocês sejam muito prósperos, tenham muito conhecimento. E não esqueçam, compartilhem esse vídeo aí com todo mundo se vocês gostarem. Um beijo. Tchau. Tchau. Eu escutando musiquinha. Pronto.